a maravilhosa história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que mudou o destino da humanidade e trouxe uma nova compreensão do reino de Deus. João Batista nasceu para uma missão especial: anunciar a vinda do Messias. A parte da Palestina onde João Batista mais atuou estava entre a cidade de Jericó, ao norte do Mar Morto, e a fortaleza de Herodes, em Macarius, ao sul. João Batista surgiu nos desertos da Judéia, pregando e batizando ao longo do Rio Jordão. Sua fama espalhou-se por todos os lugares e de toda parte vinham pessoas para escutá-lo. Ele apresentava uma poderosa mensagem que comunicava aos seus ouvintes uma nova esperança da vinda do Messias. Ele não apenas apelava para que todos se arrependessem das coisas erradas que haviam praticado, mas também que fossem batizados nas águas do Rio Jordão. Era na fortaleza de Macarius, nas colinas da Pérea, que estavam vivendo Herodes Antipas e sua esposa Herodias. Herodias implorava ao seu marido para silenciar João Batista, porque ele dissera que seu casamento era pecaminoso e contrário às leis de sua religião. Herodes argumentava que não podia tomar nenhuma atitude contra João Batista, pois ele era muito popular e isto despertaria severas críticas em toda a sua província. Mas Herodias não se dava por vencida. Perguntou a Herodes: "Tens medo de silenciar este homem? Tu, o tetrarca da Galileia, com medo de um miserável profeta do deserto?" Herodes compreendeu que tinha que fazer alguma coisa para satisfazer a esposa, mas em seu coração estava cheio de temor, porque acreditava que João Batista era um homem enviado por Deus. Tentou convencer Herodias que ele não temia João Batista, mas apenas estava tentando proteger sua política. Herodias nada respondeu, mas parecia estar aborrecida com a confusão de Herodes. Este, mudando de ideia, enviou alguns soldados ao Jordão para prenderem o ousado pregador. Certamente, estando ele na prisão, o povo voltaria para casa e o seu ministério seria em breve esquecido. Ao ser levado para a fortaleza, João foi acusado de estar agitando o povo, causando descontentamento e perturbando a sua tranquilidade. Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o com atenção. Mas por causa de Herodias, mandou prendê-lo e atá-lo no cárcere.
isto não foi suficiente para Herodias. Ela sabia que, por meios diretos, nunca poderia obter o consentimento do rei para a morte de João Batista. E resolveu realizar seu intento por meio de uma estratagema. João Batista fora o primeiro a anunciar o reino de Cristo e foi também o primeiro a sofrer. As paredes de uma cela na prisão separavam-no agora da liberdade do deserto e das multidões sedentas das suas palavras. A vida de João Batista fora de ativo labor, e as sombras e a inatividade da prisão pesaram fortemente sobre ele. Seus discípulos não o abandonaram. Era-lhes permitido entrarem na prisão. Falaram-lhe de Jesus e como o povo estava se aglomerando ao seu redor. Seria ele o Messias? João então mandou que seus discípulos perguntassem a Cristo: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? A viagem de Fortaleza de Macarius até a Galiléia era longa e fatigante, mas os discípulos de João encontraram Jesus. Eles ouviram suas palavras e viram, surpresos, como curava os enfermos que o procuravam. Quando Jesus soube que os discípulos de João estavam presentes, dirigiu-se a eles e tomou conhecimento da mensagem que o Batista lhe enviara, e como resposta lhes disse: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Depois da partida dos mensageiros, Jesus falou ao povo a respeito de João, concluindo com as palavras: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Na fortaleza de Macarius estava sendo preparada uma grande festa. Seria comemorado o aniversário de Herodes e estariam presentes os funcionários de Estado e os nobres da corte. Ao chegar o grande dia da festa, e estar o rei se banqueteando e bebendo com os seus grandes, Herodias mandou sua filha à sala de banquetes para dançar a fim de entreter os convidados. O rei estava perturbado pelo vinho e, no impulso do momento, desejou fazer qualquer exibição que o exaltasse diante dos grandes do reino. Com juramento, prometeu dar à filha de Herodias, fosse o que fosse, o que ela pedisse, até mesmo a metade do seu reino. Salomé correu para a mãe, a fim de saber o que devia pedir. Salomé
desconhecia a sede de vingança que havia no coração de sua mãe e recusou ante a sua sugestão. A decisão de Herodes prevaleceu. Porém, a moça voltou com a terrível petição: dá-me num prato a cabeça de João Batista. Herodes ficou atônito e confuso, sentiu-se horrorizado ante a ideia de tirar a vida de João. No entanto, sua palavra estava empenhada e não queria parecer inconstante. E, relutantemente, ordenou a execução do profeta prisioneiro. Os soldados tiveram que obedecer, dirigiram-se à prisão para executar a sentença de morte contra o profeta de Deus, para satisfazer a vingança de uma depravada mulher. Conquanto nenhum miraculoso livramento fosse proporcionado a João, ele não fora abandonado. Tivera sempre a companhia dos anjos celestiais, que lhe abriram as profecias concernentes a Cristo e as preciosas promessas das Escrituras. Estas foram o seu sustentáculo, como haverá de ser do povo de Deus nos séculos por vir. A João Batista, como aos demais que vieram depois dele, foi dada a segurança: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.